Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre as gotículas, os aerossóis, o Covid e daí, né? O que significa isso? Como é que a gente usa esses conceitos para nos protegermos e protegermos também as pessoas que convivem com a gente, que trabalham com a gente. Então, antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Lúcio Flávio, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro clínico certificado pela AMI, pelo American College of Clinical Engineering, e também sou especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde e tenho trabalhado nos hospitais no Brasil e fora do Brasil há mais de 34 anos. Então eu resolvi fazer esse canal para falar sobre engenharia clínica, dar mais visibilidade para o tema, né? E mostrar que hospitais que têm um serviço de engenharia atuante, forte, são sempre melhores e desempenham também muito melhor em termos de resultados em saúde. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu vou ler alguns comentários e responder aqui os comentários que eu não respondi, que foram feitos essa semana que passou. Aliás, eu devo estar assumindo um compromisso com vocês aqui de, ao invés de fazer 2 vídeos por semana, como eu vinha fazendo, fazer um vídeo por semana e postar no domingo, no final da tarde, enquanto eu não consigo aqui me desocupar das coisas que estão me tomando muito tempo. Então vamos lá ver os comentários aqui. O primeiro do Salomão Batera. Quando a gente fala sobre válvula reguladora de pressão, né, de cilindro e de rede, enfim, ele fala: bom dia, quando a equipe de assistência trabalha com Y ligado ao fluxômetro e uma válvula reguladora conectada a um ventilador, existe alguma redução de pressão para o ventilador? Existe, né? Se você tem um ponto que você está conectado ali, uma reguladora e um fluxômetro, você está impondo naquele ponto um consumo X, né? Ou seja, tem uma velocidade do ar ali naquele ponto que ele está acontecendo, né, para eu alimentar aquele fluxo que o fluxômetro está dispensando para o paciente. Quando eu coloco outro consumidor no ponto, eu vou ter mais um consumidor, portanto, o que vai acontecer é que a pressão estática ela tende a cair devido ao aumento da velocidade que teve ali para fornecer para 2 indivíduos. Importante é que os ventiladores eles têm um range, né? Varia de um valor até outro. Então, se isso está acontecendo, né? Se está acontecendo a queda de pressão, você tem que pensar em reajustar a pressão da sua rede. Mas acontece sim, é como energia elétrica. Você põe muita carga numa rede, a tensão elétrica acaba caindo. Então, o princípio é o mesmo, né? Embora um seja fluido e outro seja cargas elétricas se deslocando, coulombs por segundo se deslocando no fio. Vamos ver o segundo aqui. No vídeo, qual o melhor caminho para se tornar um bom engenheiro clínico? Aí o Vicente Feitosa comenta o seguinte: automação industrial é, na minha opinião, o melhor curso para ser um bom engenheiro clínico. Vicente, eu acho que o pessoal que estuda automação, né, estuda automação de qualquer coisa. E como tem muita automação nos hospitais, nos equipamentos médicos, é uma engenharia, sem dúvida nenhuma, bastante interessante para se desenvolver. Mas eu não gosto de limitar numa engenharia ou na outra, porque depende muito do engenheiro, né? O que a gente estuda em engenharia clínica, engenharia biomédica, por exemplo, não é comum que você estude em outras disciplinas. Então tem muitas particularidades que qualquer outro engenheiro, que não seja dessa turma de técnico de equipamento biomédico, de tecnólogo de sistema biomédico e engenheiro biomédico, tem que correr atrás buscando especialização, mestrado, doutorado, que são caminhos, né, que os que não fazem engenharia biomédica, por exemplo, acabam trilhando para poder entender melhor. Importante assim, não é só engenharia que rola no hospital. Tem vários vocabulários novos, várias questões novas, você tem que entrar dentro do corpo humano, entender também a automação do corpo humano, como é que funciona, tem uma série de circuitos elétricos, hidráulicos aqui dentro do corpo humano que são ativados, desativados por uma série de outras funções que você vai ter que estudar. Então, assim, por isso que eu procuro falar, eu digo que, assim, que a vontade do indivíduo de entrar na área, de fazer diferencial na área, é o que manda, independentemente da formação dele. Então, se você vai trabalhar com automação hospitalar, por exemplo, água, ar-condicionado, essas coisas, é lógico que a automação leva alguma vantagem, mas no caso de ar-condicionado, por exemplo, os engenheiros mecânicos estudam tudo isso, fazem tudo isso e também trabalham com automação. Então eu acho que
assim, a gente não deve ter um privilégio por esse ou aquele engenheiro. O que conta é o seguinte, o cara está a fim de fazer, vai se dedicar, vai dar certo. Não significa que por ele ter feito uma engenharia ou outra, ele vai se dar muito melhor. Depende do que você vai fazer ao longo de uma carreira, que no meu caso já são 34 anos. Tenho colegas que têm muito mais experiência que eu e a gente acaba entendendo isso, né? Que a gente acaba tendo que aprender um pouco sobre as várias engenharias, dependendo de que tipo de engenharia clínica você vai praticar. Vamos ver o outro comentário aqui do vídeo, como calcular a quantidade de oxigênio num cilindro. W Gama. Olá, gosto muito dos seus vídeos. Trabalho na área de manutenção em um hospital federal, sou bombeiro gasista e lido com gases medicinais. É uma profissão muito importante, como você pode ver, essa questão do oxigênio, da escassez do oxigênio no Brasil, no mundo, Manaus, enfim, joga a luz sobre esse tema, da importância de a gente ter um plano, né, uma matriz de fornecimento de oxigênio completa, suprimento primário, suprimento secundário, suprimento de emergência e outras medidas que visam combater os riscos residuais, porque sempre tem risco residual, né? Importante que eu recomendo para você, W Gama, é que você converse com o farmacêutico do seu hospital para que a gente faça essa coisa junta. Lembrar que oxigênio, óxido nitroso são gases que interagem fisiologicamente com o metabolismo do corpo humano e, portanto, são considerados fármacos. Então, é importante você se alinhar com o farmacêutico, ajudá-lo a fazer o controle de lote de produção, quantidade disponível, reserva de emergência, quanto tempo dura a reserva de oxigênio do seu hospital. Isso é muito importante porque você vai desenhar o plano B a partir desse tipo de problema. Então, eu fico muito feliz de ver os gasistas por aqui, né? Esse termo eu confesso que eu aprendi no Rio de Janeiro, né? O gasistas, né? Nunca tinha ouvido falar esse termo e fico muito feliz de ver vocês por aqui, que são parte dessa cadeia enorme aí de profissionais que estão da área de ciências exatas que atuam na área da saúde. Vamos ver outro aqui, um vídeo, gelo no evaporador da central de oxigênio líquido. Cícero Edilson Bezerra dos Santos. Boa tarde, estamos tendo baixa pressão de rede de oxigênio. O que pode ser? Observação. Antes nós tínhamos 10 leitos e alimentamos agora para 32 leitos devido à pandemia, sendo que a baixa pressão nos ventiladores que trabalham com 4 quilos, sendo que o tanque de oxigênio líquido está mandando 7 quilos, quando estão sendo usados todos. Desde já, muito agradeço. Então, vou aproveitar aqui, Cícero, quilo para nós dessa área é massa, unidade de massa. Pressão é sempre força dividido por área. Então, quilograma força por centímetro quadrado. Libra força por polegada quadrado. Sempre vai ter uma relação de força sobre área. Lógico que outras medidas, como bar, ATM, por exemplo, elas são expressas dessa forma, mas o que a gente está fazendo é calcular a força que atua em uma determinada, né, área. Então, é isso que está acontecendo, exemplo do colega que fez a pergunta. Ele colocou mais um Y, colocou mais um ponto, você tem um consumo maior, a pressão da rede tende a cair. Então, isso acontece muito, que o pessoal às vezes projeta uma rede muito estreita, o diâmetro interno muito pequeno. Então, quando se aumenta ali, bota carga, né, põe um monte de ventilador ali, a pressão da rede tende a cair. Então, você tem que ficar de olho no range do seu ventilador. Normalmente tem uma pressão menor e uma pressão maior, com que ele trabalha. E lembrar que dentro do próprio aparelho, ele já faz uma redução de pressão adicional para colocar a pressão nos circuitos internos de acordo com o projeto que foi dimensionado pelo engenheiro que está cuidando dessas coisas. Então, uma das sugestões, né, é aumentar realmente a pressão da rede nesses casos. E ficar de olho que pode ter um ponto ou mais de um ponto que tem uma restrição violenta e aí a queda de pressão aumenta mais ainda, por várias razões. O que você pode fazer é desafiar esses pontos da rede, né? A gente já fez vídeo sobre isso, onde você mede a pressão estática, ou seja, com o fluxo fechado, e aí você vai aumentando o fluxo e vai vendo a queda de pressão. Isso vai te permitir saber se você pode colocar mais pontos na rede, expandir a rede, e se você vai precisar de elevar a pressão na rede lá na entrada. A gente faz exatamente isso com energia elétrica. Às vezes ela sai da subestação com 13,8 kV,
chega no hospital com 13,2, por exemplo. Aí você tem que ir lá no TAP do transformador e mudar a relação de transformação para você garantir os 110, 220, 380 estável lá dentro da instalação propriamente dita. Beleza? Então é isso aí, Cícero. Obrigado pelo comentário, porque a gente pode ensinar também pelo comentário. A gente comentando, as pessoas perguntando, a gente pode fazer comentários complementares e entregar um conteúdo adicional a mais para vocês aí. Aí vem um vídeo sobre alarme de oxigênio, baixa pressão na rede de gases. Quando vai ter o curso? Novamente com foco na área de gases medicinais. Eu tenho esse curso está pronto. Que essas questões de fazer presencial complica um pouco mais, mas a gente deve estar gravando. Vou subir aí uma homepage em breve, onde vai ter esse curso de gases medicinais, mas o primeiro vai ser o curso básico de engenharia clínica, que é um curso tipo para começo de conversa, né? Ele tem 9 aulas e uma 10ª aula adicional, onde eu vou comentar somente as fotografias, várias fotografias que eu tirei aí mundo afora, e vou comentar para poder ensinar e ilustrar tudo aquilo que eu falei no curso básico de engenharia clínica, que na verdade a gente fala de engenharia clínica, falamos de engenharia hospitalar, falamos de engenharia de obras, mas sempre ali colocando o engenheiro clínico como um elemento que contribui com essas ações de engenharia e arquitetura dentro dos hospitais. Tá? Tem um outro comentário do Glevo Martins, né? Consumo de oxigênio em Manaus, os números não fecham. Posso usar somente um regulador para toda a rede ou tem que ter um para cada fluxômetro? O raciocínio é o seguinte, Glevo, eu estou aqui em São Paulo, aqui em Jundiaí, tem uma cidade aqui próxima que chama Jundiaí. Jundiaí é 220 volts, então você mora em São Paulo, você tem todos os seus eletrodomésticos em 110 volts. Quando você vai para Jundiaí, lá é tudo 220 volts. Então você tem duas opções. Número 1, botar um transformador rebaixador para cada eletrodoméstico que você tem, ou você pegar lá na entrada da casa, botar um transformador com potência equivalente a todos os eletrodomésticos que você tem, um pouco mais, e rebaixar a tensão na entrada, e toda a sua casa vai ficar com 110, você não vai ter que mexer com nenhum eletrodoméstico. Então, na área de gases é a mesma coisa. Então, vamos dizer, aquela válvula reguladora de pressão lá da entrada é suficiente. Você pode baixar a pressão da rede em todo o hospital, garantindo, né, que ela vai ser capaz, com aquela pressão, de fornecer todo o fluxo que os aparelhos que estão conectados nessa rede vão demandar. Então, você precisa de fazer uma análise cuidadosa, né? Que eu acabei de falar aqui, você medir a pressão ali, dinâmica, vamos dizer. Você mede a pressão estática e depois você vai botando carga, vai aumentando lá 15 litros por minuto, mais 15, põe lá 60 litros por minuto, 100 litros por minuto e vê o que acontece. A gente já fez vários testes desses, estamos escrevendo um artigo para publicar na Revista Brasileira de Engenharia Biomédica para abordar essa questão do oxigênio. Então lá a gente vai ter os números, vai ficar mais ilustrado, vocês vão poder entender melhor. Mas a gente identificou, por exemplo, em alguns hospitais, alguns pontos onde a queda de pressão foi muito maior do que em outros pontos, mesmo que mais distante do hospital. Então o que a gente já concluiu? Que naquele ramal, naquele trecho, deve ter alguma obstrução, alguma coisa está acontecendo, porque a queda de pressão foi muito maior do que pontos mais distantes, mesmo esse ponto estando muito próximo da estação reguladora. Então, só lembrando, tem alguns colegas que mantêm a pressão na rede, por exemplo, mais alta e fazem uma segunda redução. Nos ramais, mas na ponta, ele faz um rebaixamento para 3,5 e acaba eliminando as válvulas reguladoras de pressão e os erros, né, que a gente introduz no processo de consumo. Lembrando que fluxômetro está calibrado para 3,5 kgF por centímetro quadrado, ou 345 kPa, ou 3,5 bar, muito parecido, né, muito próximo, e você conectou ele com uma pressão maior, fatal, você vai gastar mais oxigênio, vai fornecer mais oxigênio do que precisa e mais, numa pressão maior do que precisa. Então você põe um indivíduo está com a máscara ligado ali direto na rede, com fluxômetro, numa pressão alta, o esforço expiratório, né, o esforço que eu faço para colocar o ar do meu pulmão para fora, ele aumenta. Então tem uma série de desdobramentos que a gente tem que trabalhar juntinho ali com a fisioterapia respiratória, com os médicos, né, que fazem a prescrição e a adoção ali das tecnologias para dispensação do oxigênio. Engenharia clínica tem que estar junto, saber falar
o mesmo vocabulário, entender as mesmas coisas. Daí aquele comentário que eu falei do engenheiro de automação. Se ele estiver disposto a desenvolver esse novo vocabulário, aprender essas novas coisas, está ótimo. Se não estiver disposto, não adianta. Pode ser um engenheiro de qualquer coisa, entendeu? Mas a coisa não vai para frente e a capacidade de contribuição diminui bastante. Comentário sobre o vídeo diagnóstico de engenharia no ambiente hospitalar. Aí do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um técnico de equipamento biomédico, estudante de engenharia também, deve estar se formando ou se formou e comenta, ter uma visão mais larga é importante mesmo. Soma bastante ao resultado. Não tenha dúvida, Everton, que por mais técnico que a gente... Porque tem técnico que gosta de ser técnico, e aí a gente tem que respeitar, ele é um bom técnico, mas alguns técnicos também desenvolvem uma visão mais ampla, né? Administrativa, por exemplo, com foco no resultado em saúde, né? E outros vão ali focar realmente no conserto, no quebra-conserta, na calibração e etc. E deixa para outros técnicos que vão desenvolvendo essa visão mais técnico-administrativa e acabam assumindo cargos de supervisão, gerência e por aí vai. Então, aqui a partir daqui eu já respondo. Tem mais um outro aqui, José Esteves. Cada vez que assisto um vídeo seu, professor, fico impressionado com o profissional de engenharia clínica no hospital. Parabéns por compartilhar seus conhecimentos. As informações apresentadas para um diagnóstico nesse vídeo é muito enriquecedor. Mais uma vez, parabéns. Vem aqui do Joel Fonseca, muito bom também. E é o seguinte, Zé Esteves, é aquele negócio, né? Tem um monte de detalhes, né? Nessa atuação nossa na área hospitalar e é importante a gente compartilhar isso, porque isso são coisas mínimas, são coisas básicas. A gente tem problemas muito mais complexos para resolver no sistema de saúde como um todo, né? Tanto no público quanto no privado, e a gente tem essa velocidade mais lentificada por falta desse tipo de conhecimento, por falta dessa disponibilização do conteúdo aí nas redes, né? Então hoje está muito melhor, mas poderia ser muito melhor ainda. Então eu paro por aqui os comentários e vamos continuar aqui com o vídeo, né? Bom, para eu falar aqui essa questão da gotícula, da partícula, tem definições, né? Você pegar o pessoal de ar-condicionado, tem uma série de definições, qual que é a classificação do fumo, névoa, aerossol, etc, etc, etc. Não é objetivo aqui, mas o pessoal que quiser estudar é bom entender essas definições que estão muito associadas com o tamanho da partícula e até mesmo a composição desse material que está ali em suspensão. Para a gente avançar aqui, temos que lembrar uma coisa. Newton, né, esse cara que está aqui, ele lá, até antes do Newton, né, vamos falar do Arquimedes, né, o Arquimedes que deixou mais claro para nós o que vem a ser o empuxo, né? É esse cara aqui, o Arquimedes, do Eureka lá, estuda um pouquinho do Arquimedes, lembra lá, mas o empuxo ele descobriu que você põe um material que tem um volume V num fluido, ele desloca um volume de fluido, então ele está sujeito a uma força contrária igual ao peso desse volume deslocado. Então, para a gente entender gotícula, aerosol e o que a gente faz, qual que é a importância disso, precisamos de lembrar do Arquimedes. O outro cara que nós temos que lembrar é do Newton, porque você tem uma partícula, uma esfera, vamos supor, uma partícula, e ela tem um peso, né? Lembrar que peso é massa vezes a aceleração da gravidade no local. E depois a gente tem que lembrar também do Stokes, né? A gente estuda isso aqui, é um pouquinho mais avançado, as contribuições do Stokes, mas existe a força de arrasto. Você percebe isso quando você está andando num carro, você põe a mão para fora, você sente uma força ali que é proporcional, que depende da velocidade do carro, da viscosidade do fluido, do diâmetro da partícula, eu vou detalhar um pouquinho mais. Então vamos lá, eu tenho uma partícula suspensa no ar, está parada aqui no ar, parei ela aqui, ela tem o peso, tem uma força contrária que é o arrasto e tem uma outra força contrária que é o empuxo. Então vamos analisar um pouco essas forças agora e ver o resultado, né, que vai acontecer na velocidade da queda. Com que velocidade cai uma partícula. Vou pegar aqui essa tampinha aqui de uma garrafa de água que está aqui e vou soltar, só para vocês verem. Ela cai imediatamente. Mas o que acontece quando eu diminuo o diâmetro das partículas? O que acontece com a velocidade de queda, né? Por que a gente tem preocupação com a gotícula e tem preocupação com o aerosol? Então vamos ver umas continhas aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não é tão difícil. Se você se dedicar um pouquinho, você vai entender. E eu espero que eu seja claro o suficiente para fazer
vocês entenderem um pouco mais sobre esse tema e a importância das medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e a limpeza, né, e a desinfecção das mãos, né, com álcool, por exemplo. Bom, vamos lá. Então, como eu tinha falado, aqui está o peso, né, que é massa vezes aceleração, aqui está o volume, está a densidade da partícula, né, aceleração da gravidade. No empuxo, também é o peso do volume deslocado, aqui é o 4/3 de PR3 está relacionado ao volume, aqui tem a densidade do fluido, no caso é ar, e o G, aceleração da gravidade. E a força de arrasto, né, que definida ali pelo Stokes, recomendo que vocês vão lá dar uma lembrada nisso aí, é 3π vezes a viscosidade do fluido, a velocidade da partícula, que é isso aqui que a gente vai calcular, e vezes o diâmetro. Como o diâmetro aqui é 2 vezes o raio, a força de arrasto, nesse caso, fica 6π μVr. Então, o que eu tenho aqui? Vamos pensar, eu tenho o peso, puxando aqui a partícula para baixo, tenho o empuxo jogando a partícula para cima, o empuxo, e eu tenho a força de arrasto também, que faz uma oposição ao deslocamento dessa partícula nesse meio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos igualar essas duas equações e vamos isolar aqui a velocidade de queda e fazer uma análise rápida sobre esse tema e diferenciar uma partícula do aerosol e, a partir dessa velocidade, como é que isso impacta aí na forma, nas medidas, né, não farmacológicas, e a importância de usar máscara e a importância de usar a limpeza, né, a lavagem das mãos, né, e a desinfecção. Então, vamos lá, se eu estou assumindo aí que as forças estão em equilíbrio, que existe um movimento retilíneo uniforme, eu tenho essa expressão, onde aqui eu tenho o peso, aqui eu tenho o empuxo, né, e aqui eu tenho a força de Stokes. Então, se eu pegar esse conteúdo e subtrair desse lado da equação, para manter igual, eu vou subtrair do outro lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4/3, né, de πr ao cubo g, que multiplica ρ menos ρ'. Lembrando que o ρ é a densidade da partícula e o ρ' é a densidade do ar. Tudo isso vai ser igual a 6π μ, velocidade da partícula, vezes o raio. E se eu resolver essa equaçãozinha em função da velocidade, o que eu vou ter para a velocidade? A velocidade vai ser expressa pela seguinte relação, né? Então vamos lá. Vai ser 2r² vezes g, que multiplica ρ menos ρ', sobre 9μ, que é a viscosidade do meio. Então, o que tem de importante aqui? Seguinte, a gente tem que observar que, basicamente, né, a velocidade de queda da partícula é diretamente proporcional ao quadrado do raio. E o detalhe é o seguinte, quando eu tenho um número muito pequeno e elevo ao quadrado, ele fica muito menor. E quando eu tenho um número grande e elevo ao quadrado, ele fica muito maior ainda. Como a gotícula tem um raio, o raio da gotícula é muito maior, né, que o raio do material particulado do aerosol, né, que eu vou chamar de Azinho aqui assim, eu vou ter que a velocidade de queda do aerosol é muito baixa, ele praticamente não cai, né? Quem é do tempo do pó de giz, de apagador, né, de quadro negro de escola, se lembra que você vê ali o pó de giz, ele fica em suspensão, se o ar está parado, ele praticamente não cai. Então, a diferença se consiste no seguinte, a gotícula, ela sofre a ação da gravidade e ela cai rapidamente, ela avança uma distância a partir da sua boca, do seu nariz, ela avança, mas aí ela sofre a ação da gravidade, ela cai, ela se deposita sobre a superfície. E se eu toco nessas superfícies com a minha mão, que está desprotegida, eu tenho que fazer a limpeza da mão, água e sabão, e às vezes fazer uma desinfecção ali com uma substância como o álcool gel, que tem sido recomendado aí fortemente pelas autoridades aí no mundo todo. Então, a importância do aerosol é que ele fica suspenso. Por quê? Porque o diâmetro dele,
o raio da partícula é muito pequeno. Você imaginar um vírus. Lógico, o vírus ele não anda sozinho, ele está sempre associado a um material particulado. Mas você tem material particulado muito pequeno, ele fica em suspensão. Daí a importância da máscara cirúrgica ou a máscara que a gente que não está na linha de frente, usar a máscara cirúrgica, e aquele que está lá na linha de frente, utilizar uma máscara com uma eficiência de filtragem de pelo menos 95% para partícula de 0,3 micrômetros. Ok? Então, a velocidade de queda está diretamente proporcional ao quadrado do raio da partícula. Se eu diminuo muito o raio, a velocidade diminui bastante. Se eu aumento o raio, a velocidade aumenta bastante. Quem tiver dúvida com isso, é só fazer as continhas aí, o que acontece com o seu salário, se ele tiver uma redução de 10% ao quadrado e se ele tiver uma redução, um aumento, né, de 10% ao quadrado. Então você vai perceber claramente a mudança dos números e, no caso aí, o aumento ou diminuição do seu salário, e no caso do problema específico aqui, da velocidade de queda, que é praticamente muito próxima de zero. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido por que a gente fala em gotícula, por que a gente fala em aerosol e a importância das medidas não farmacológicas. Se você gostou do vídeo, compartilha, manda para um colega, manda para um profissional da assistência. Aliás, eu agradeço muito a presença de vários profissionais da assistência, como fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, que têm se comunicado, usado o canal, fazendo comentários aqui. Tudo isso ajuda muito a gente a manter o ritmo, para aumentar a relevância do tema engenharia clínica, que é um pedaço da engenharia biomédica, para deixar bem claro aqui, a engenharia biomédica é um todo, a engenharia clínica é uma parte, né? Mas a gente precisa de aumentar a relevância disso. Os engenheiros clínicos estão dentro dos hospitais, na linha de frente, os técnicos de equipamentos biomédicos, os tecnólogos em sistemas biomédicos e também os artífices, né? Todo aquele grupo de profissionais que atuam ali na cadeia das ações de engenharia dentro do hospital, que são os eletricistas, encanadores, os gasistas, né? Os pintores, os marceneiros. Toda essa turma precisa de conhecer essas coisas, porque não adianta. Se você tem numa corrente um elo fraco, não adianta os outros elos da corrente serem fortes, porque o que vai tornar a corrente frágil é o elo mais forte, é o elo mais fraco. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!